Uma nota redigida pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que, diga-se de passagem, é o dicastério responsável por proteger e guardar a sã doutrina, gerou desconforto e confusão entre fiéis do mundo inteiro. Mas qual o motivo de tanta discórdia? Será que estamos observando a rebeldia de fiéis que não confiam nos seus pastores? Ou será que a nota doutrinal contraria o senso de fé dos fiéis e coloca-se ela mesma passível de discussão? É o que pretendo analisar nesse vídeo. A Mariologia é uma disciplina que toca diversas áreas da teologia. Ela toca a antropologia, porque Maria é plenamente humana. Ela toca a soteriologia, porque Maria foi alcançada pela graça salvadora no momento da sua concepção. Ela toca a cristologia, pois todos os dogmas marianos são em função de Cristo e toda devoção mariana nos conduz a Cristo. E ela toca a eclesiologia, porque Maria é modelo e tipo da igreja. Como diz o beato Isaac de Estela, nas escrituras divinamente inspiradas, o que se atribui em geral à igreja, virgem e mãe, também se aplica em especial à Virgem Maria. Se isso é verdade, e eu creio que é, podemos enxergar em cada dogma mariano uma realidade acerca da igreja, como, por exemplo, o dogma da virgindade perpétua. Quando a igreja é toda consagrada ao seu esposo, ela, fecundada pelo Espírito, gera vida. Outro exemplo, o dogma da Assunção, que afirma que Maria está no céu em corpo e alma. Nós confessamos que já se realizou em Maria aquilo que é a esperança de todos os cristãos, a ressurreição da carne. Nesse sentido, quando olhamos para as Escrituras, vemos que a igreja é chamada e comissionada por Cristo a participar da redenção do mundo. Ele nos envia assim como o Pai o enviou. São Paulo diz que de Deus somos cooperadores e ainda que recebemos o ministério da reconciliação. Paulo chega a afirmar que completa na sua carne o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Tudo isso é participação na redenção. O simples fato de compartilharmos o Evangelho é uma participação na redenção. Obviamente, isso só é possível graças à redenção operada por Cristo na cruz. Ele, como homem-Deus, é o único que poderia ser o nosso mediador perfeito, de modo que a atuação da igreja é subordinada ao que ele fez. Ora, se podemos dizer que a igreja participa da redenção e mediação, naturalmente podemos dizer que Maria também participa por excelência, como modelo e tipo da igreja. Ela disse o sim, deliberada e livremente ao anjo. Ela disse, faça-se em mim. Ela teve o coração traspassado. Ela esteve com seu filho até o fim e esteve com os apóstolos no cenáculo quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ela é medianeira, porque o mediador entrou no mundo por meio dela e porque, por intercessão dela, recebemos graças de seu Filho. Há, inclusive, inúmeras paróquias em honra a Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, além de uma festa litúrgica dedicada a esse título mariano. Não à toa, muitos teólogos, santos e papas do passado não hesitaram em chamar Maria de corredentora e medianeira. São Bernardo de Claraval, Santa Catarina de Sena, São Maximiliano Kolbe, Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII e muitos outros. Eu posso citar Santo Agostinho, que na obra de Sancta Virginitate, de onde a comissão extraiu o título da nota, Mãe do Povo Fiel, afirma: Maria é claramente mãe dos membros de Cristo, que somos nós, porque cooperou com caridade para que os fiéis nascessem na igreja. E também posso citar o próprio São João Paulo II, que afirmou na encíclica Redemptoris Mater que, intercedendo por todos os seus filhos, a mãe coopera na obra salvífica do Filho Redentor do mundo.
Vamos agora falar do documento em si. Trata-se de uma nota doutrinal redigida em março desse ano, quando o Papa Francisco ainda era vivo. O Papa Francisco, em várias ocasiões, já tinha manifestado a sua insatisfação com o termo corredentora, afirmando a obviedade de que redentor é só Jesus. A propósito, o Papa Francisco é disparadamente o teólogo mais citado no texto, com quase 30 citações. Isso não é um problema em si, mas um texto que se propõe a, abre aspas, contar com um abundante e rico material que alimenta a presente reflexão, como afirma o prefeito do dicastério, cardeal Vitor Manuel Fernandes, poderia ter se aprofundado na pesquisa teológica. Eu quero trazer agora a minha análise da seguinte maneira: pontos positivos da nota, pontos que, na minha opinião, são ruins e uma perspectiva para o futuro dessa análise. Nos pontos positivos, em várias ocasiões, o documento afirma a cooperação de Maria na obra de salvação. É só ler o texto. Por exemplo, no parágrafo 15, afirma que a colaboração de Maria na obra da salvação tem uma estrutura trinitária. E mais à frente faz uma declaração belíssima. O sim de Maria não é uma simples condição prévia a algo que poderia ter chegado ao fim sem o seu consentimento e colaboração. A sua maternidade não é simplesmente biológica e passiva, mas é uma maternidade plenamente ativa, que se une ao mistério salvífico de Cristo como instrumento querido pelo Pai no seu projeto de salvação. Um outro ponto positivo é que o documento afirma claramente a mediação de Maria. No parágrafo 26, por exemplo, lemos que é evidente que houve um modo real de mediação de Maria para tornar possível a verdadeira encarnação do Filho de Deus na nossa humanidade, porque era requerido que o Redentor fosse nascido de mulher. E ainda, também nas bodas de Caná, Maria cumpriu uma função de mediadora, quando apresentou a Jesus a necessidade dos esposos. Há ainda um ponto positivo que eu gostaria de destacar, pois muitos protestantes se mostraram satisfeitos com a nota. E sabemos que os protestantes têm dificuldades com a intercessão dos santos, mas nos parágrafos 39, 40 e 41, há uma belíssima catequese sobre a fundamentação bíblica da intercessão dos santos. Vale a leitura. Por fim, quero destacar mais um ponto positivo que parece ter passado despercebido por muita gente. Nesse documento, a mulher de Apocalipse 12 é claramente identificada como Maria. Vemos isso no parágrafo 6 e no parágrafo 41. Este é um dos documentos recentes do Magistério da Igreja que mais explicitamente identifica Maria como a mulher de Apocalipse 12. Quero agora pontuar alguns aspectos negativos do documento, e o principal deles é que se trata de um documento confuso devido, na minha opinião, a um preciosismo semântico. Depois de passar vários parágrafos explicando a cooperação de Maria na salvação, ou seja, a sua corredenção, a nota faz uma afirmação, no mínimo, temerária, que a utilização do título corredentora é sempre inoportuna. E o pior é a explicação para isso no parágrafo 22. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. De onde a comissão tirou isso? Quantas expressões teológicas precisam de muitas e constantes explicações? Trindade, união hipostática, infalibilidade papal e imaculada conceição. Sobre Maria, enquanto medianeira, o documento não proíbe a sua utilização, mas o desencoraja nas entrelinhas.
depois de explicar corretamente que a mediação de Maria é subordinada a Cristo e não pretende acrescentar eficácia à mediação única de Cristo, ele afirma que o título de medianeira corre o perigo de ver a graça divina como se Maria se convertesse em uma distribuidora dos bens espirituais em desconexão com a nossa relação pessoal com Jesus Cristo. Ora, isso soa muito mais com o espantalho que o protestantismo cria acerca da doutrina do que com a realidade dos fatos. O católico sabe que Maria é inseparável de seu filho Jesus. E se em algum lugar entre o povo católico isso acontecer, deve-se corrigir o erro e não desencorajar o título legítimo. Portanto, me parece que o barulho que essa nota causou está no fato de que ela vai na contramão do senso de fé dos fiéis, esse instinto espiritual que guia os fiéis na reta ortodoxia da fé. Via de regra, o fiel sabe que Maria é corredentora e medianeira e que isso em nada diminui Cristo enquanto autor da redenção e único mediador entre Deus e os homens. Aliás, afirmar isso não passa de um espantalho dos protestantes. A mídia bradou em tom sensacionalista: o Papa afirma que Jesus é o único Salvador, coisa que a Igreja Católica ensina há 2000 anos. Para concluir, eu afirmo que para nós católicos nada muda. Maria continua sendo nossa mãe e intercessora junto a seu filho Jesus. A cooperação dela na obra de salvação é claramente expressa no documento. Apenas a utilização do termo corredentora é desencorajado. Tem alguns perfis católicos aqui na internet, perfil de gente boa, gente que eu gosto, que eu admiro, dizendo que Roma se pronunciou, caso encerrado. Mas eu arrisco a dizer, com todo carinho e respeito, que esse assunto ainda não está encerrado e isso não é fruto de nenhuma rebeldia minha contra o magistério. Quem me conhece sabe da minha plena submissão ao Sumo Pontífice e ao magistério ordinário da Igreja. Mas eu também sei que uma nota doutrinal não encerra a questão, ainda mais quando a própria nota doutrinal diz isso ao afirmar no parágrafo 3 que ela, abre aspas, não quer esgotar a reflexão nem ser exaustiva. O que pode parecer uma disputa no momento, nada mais é do que um debate teológico tão comum na história da Igreja antes de uma doutrina ser definitivamente assentada.